E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. E aí, Bruno, uma questão que eu acho que deve ser uma dúvida de muitos que estão nos escutando e que vão participar aí do pleito eleitoral é quanto ao registro, às assinaturas, a lista de presença nas convenções. E aí o TSE, na resolução 23623, ele apresenta 4 possibilidades de fazer essa lista de presença, né? São elas: a assinatura eletrônica, o registro por áudio e vídeo, também a coleta presencial das assinaturas e, no inciso 3, qualquer outro mecanismo, né, além destes previstos, que permitam a identificação dos presentes, né? Essas são algumas possibilidades que o TSE nos apresenta, mas eu prefiro que tu comente e tu nos passe aí qual que é a tua visão dessas possibilidades e qual que seria a mais efetiva, que cumpriria melhor com o objetivo, né, da lista de presença e qual também seria mais indicada para os partidos. Perfeito, William. Bom, para começar, esse inciso 3 que tu cita, cá entre nós, é a maior furada. Quando a gente vê na lei qualquer meio, é difícil lidar com esse tipo de liberalidade. Em princípio, a gente pode pensar que é muito bom, mas isso também dá a liberdade lá do juiz, tu entregar algum meio eletrônico que tu entenda de comprovação, ele dizer isso aqui não comprova. E daí, se tu apresentou qualquer meio, o juiz não aceitou qualquer meio, e daí para onde vai a tua convenção? Não traz segurança nenhuma, né? Exato, isso é furado. E nesse contexto aqui, o primeiro conselho que eu dou é que qualquer meio não traz qualquer segurança. Então já vamos analisar as outras possibilidades. E antes disso, só um ponto. Assim como a ata vai ser digitada direto no Candex, no módulo externo, isso é uma coisa muito comum para quem já participou das eleições, os dirigentes aí já fizeram esse procedimento, tá? A lista de presença também. Aí que tá a questão. Bom, eu vou digitar os nomes lá e como é que comprova que o fulano estava lá mesmo? Como é que vai assinar? Primeiro inciso do artigo 5º que tu referiste, assinatura eletrônica. Primeira observação aqui que a gente tem que fazer é que a assinatura eletrônica não é o fulano de tal assinar um papel, tirar uma foto e botar junto como arquivo num PDF ou num JPEG. Isso não é assinatura eletrônica. Aqui já vai um spoiler para quem está nos ouvindo. Como aqui a gente vai começar a falar de algumas ferramentas eletrônicas, né? Algumas questões tecnológicas, nós convidamos o Dr. Eduardo Castaman para o próximo episódio e a gente vai abordar essa relação de como o direito regula a tecnologia e de como a tecnologia pode favorecer a aplicação do direito. Então nós vamos deixar para o próximo episódio para abordar as questões da assinatura eletrônica, por exemplo, como funciona o processo de validação, o que é uma assinatura simples e etc. O Eduardo é especialista nisso e vai poder nos esclarecer muito melhor. Agora, o que importa para a nossa conversa? A assinatura eletrônica, que não é a foto da sua assinatura, ela tem um procedimento de autenticação feito por uma entidade, por uma empresa, enfim, para realmente aquele arquivo que contém a tua assinatura poder comprovar que efetivamente tu leu e tu deu ciência nesse documento. Essa é a primeira hipótese, mas já dá para perceber só por essa explicação superficial que eu dei da assinatura eletrônica que é bem trabalhoso, né? É trabalhoso porque
tu vai ter que gerar o documento, vai ter que abrir um link, o fulano de tal vai ter que ter a forma de autenticação da sua assinatura, que é a assinatura eletrônica. Isso é custoso, muito embora nós tenhamos algumas ferramentas aí que forneçam assinatura gratuita para poucos documentos, muito embora algumas modalidades de assinatura eletrônica sejam mais em conta, mesmo assim vai ser um procedimento custoso, e a gente sabe que a realidade dos partidos em âmbito municipal às vezes não conta com grande potencial de investimento para essas questões, né? O dinheiro tem que ir para a propaganda, tem que ir para o santinho, tem que ir para a efetiva divulgação das ideias dos candidatos. Então aqui já a gente não entrave de um lado econômico e do outro procedimental, porque especialmente para quem não é familiarizado com essa ferramenta pode acabar sendo um pouco trabalhoso. Agora a próxima opção, lembrando que a gente está falando aqui de como validar a lista de presença e por consequência aí as deliberações da ata, né? Próxima opção, eu vou pular lá para o inciso 4º do artigo 5º, que é a coleta presencial das assinaturas, né? Pode ser feita? Pode. Mas aí convenhamos, né? Nós estamos aqui, surge essa resolução em função de uma pandemia, da imposição de um isolamento preventivo, em alguns lugares a gente está vivendo situações catastróficas, entristecedoras, né? Aí o partido vai lá e contrata talvez um motoboy ou até mesmo um filiado do partido para passar de casa em casa dos convencionais e pegar a assinatura. Me parece que só nessa minha narrativa já pode cair por terra essa possibilidade, além de ser contraproducente, né? Também não se tem uma garantia de que a pessoa realmente participou da convenção e assinou, né? Porque pode ter sido outra pessoa, pode ter participado, com certeza não foi no mesmo momento, né? Porque precisa ter alguém que se desloque para coletar essas assinaturas, ou que essa lista fique em um determinado lugar e as pessoas se desloquem até esse lugar, né? Fica totalmente fora de mão e fora do que todo essa resolução quer estipular, né? Que é realmente não realizar atos presenciais, né? Exatamente. Então, não é que não possa ser feito, mas além de nos parecer contraproducente, ela também não nos parece muito indicada nesse contexto de pandemia que vivemos, e além de tudo, a depender das situações concretas aí de cada localidade, de cada município, pode não ser uma das melhores formas de se possuir segurança jurídica. Agora, nós aqui, falando em outros termos, descascamos algumas das possibilidades dessa resolução, mas tem uma que é boa. Tem uma que eu considero não só boa, como eu considero bem possível, ela é fácil de ser feita, claro que precisa do entendimento de todo mundo, de talvez algum treinamento, mas essa realmente tem segurança e vai possibilitar um conforto, sobretudo aos partidos. Quando a gente conversa aqui sobre direito eleitoral, sobre a nossa prestação de serviço, uma das nossas preocupações é dar conforto em um momento que é muito tenso, né? Então eu realmente preciso dar um destaque para a opção do inciso 2 do artigo 5º. Qual que é? Registro de áudio e vídeo a partir da própria ferramenta adquirida, né, adaptada ou desenvolvida pelo partido para fazer a convenção partidária. Agora, como que isso funciona? Como é que vai funcionar na prática? Porque não adianta a gente vir aqui e ler o artigo, dizer o que a lei diz e não... nós temos que dar praticidade a quem está nos ouvindo. Como é que vai funcionar? Abrir a tua plataforma de videoconferência, de videochamada, vai estar todo mundo lá, o dirigente e os convencionais. Aqui já vai uma dica desde logo. Muito embora seja interessante que todo mundo participe desse momento, no formato virtual talvez seja necessário ter o cuidado de liberar esse link só para os convencionais, para ninguém se exaltar, para não ter manifestações fora de hora, para justamente tanto a convenção quanto a sua gravação, e aqui óbvio, se é o registro de áudio e vídeo, é preciso que seja gravado áudio e vídeo, tudo fique limpo. Então já a primeira dica,
nas convenções virtuais é que nesse momento é bom ter só os convencionais. Aí como é que vai funcionar? O dirigente abre a convenção, como sempre, com todos os requisitos, né? Se identifica, diz que vai deliberar tal e tal coisa e informa aos convencionais, novamente, tudo isso gravado, áudio e vídeo, que vai iniciar a comprovação da lista de presença. E como é que ele vai fazer? Em primeiro lugar, todo mundo vai ter que estar lá com o seu vídeo aberto. Nesse momento, todo mundo, em nenhum momento da convenção, o pessoal vai poder levantar e pegar uma água, levantar e ir no banheiro. É importante que tu comprove a todo momento a tua presença e tu faz isso com a tua imagem. Então, o vídeo não pode ser fechado. Mas também, para não dar confusão, nesse momento pode estar só o dirigente com o microfone aberto. E aí ele vai falar assim, fulano de tal, né? Abre a lista e fala, fulano de tal, o senhor está presente, se identifica. Aí aquele que foi chamado em ordem alfabética, né? Ele vai abrir o seu microfone e vai dizer, digamos que seja eu, Bruno Weber do Amaral, CPF, número tal, se identifica, né? Pode ser, essa identificação é interessante que seja um pouco mais profunda com o nome, então Bruno Weber do Amaral, CPF número tal, talvez título de eleitor número tal, enfim, se identifica e diz presente, pronto para deliberar e votar. Passa para o próximo. É simples, não é? É interessante que a gente está vivendo num momento de muitas videoconferências, muitas reuniões por meio eletrônico, né, Bruno? E aí, corriqueiramente, a gente tem visto que é muito mais fácil tu realizar uma reunião com o microfone desligado, né? E realmente facilita. E às vezes as pessoas não têm um notebook, tem somente um computador de mesa e não tem um microfone, né? É importante que antes das convenções sejam realizados testes. É importante que todo mundo tenha acesso tanto a uma webcam, uma câmera, um microfone, né? E porque o inciso 2, né, essa possibilidade, ela é clara, ela diz que tem que ser por gravação de áudio e vídeo. Então é importante que realmente esteja o microfone ligado e a câmera ligada, né, a conexão da internet também esteja numa qualidade razoável para que realmente se comprove que a pessoa esteve presente. Exatamente, William. Essas tuas colocações são muito importantes, porque é interessante perceber que esses aspectos legais, né, legislativos, eles trazem alguns ônus, obviamente, para as agremiações, naturais em um momento extraordinário. Né? A realização, se as convenções forem realizadas no formato presencial, é natural que nesse momento tenha alguma especificidade. O pessoal vai ter que estar de máscara, vai ter que ter um álcool gel, um distanciamento necessário. O microfone tu vai ter que higienizar para passar de mão em mão. Então, assim como na convenção presencial vão existir algumas limitações, algumas exigências, na convenção virtual tem. E especialmente quanto à validação é essa que a lei nos traz, o registro de áudio e vídeo. Então, só para rememorar, para que fique bem claro a quem nos ouve, porque eu considero essa a melhor das opções para o registro e para a validade da ata, da lista de presença e etc. O dirigente abre, obviamente, exatamente como tu falou, está fazendo reunião, já aproveita e faz em videochamada, já vai testando, qualificando os teus filiados, especialmente os convencionais. O partido vai ter que acabar disponibilizando em determinados casos, vai ter que, né, desdobrar essa situação. Mas enfim, tem que ter uma internet razoável, vídeo e microfone. Uma câmera e um microfone para comprovar que estava lá. E aí já vai fazendo as reuniões, já vai fazendo reunião teste, né, vai fazer uma reunião que vai incluir um pouco mais de gente, já escolhe a tua plataforma, já faz a reunião bem como seria a convenção partidária, para no momento em que efetivamente for essa convenção, não ter erro. Aí o dirigente abre a convenção, faz a lista de presença, chama nome por nome, indivíduo por indivíduo vai se identificar, vai dizer estou presente, fulano de tal, CPF tal, título de eleitor tal, pronto para deliberar e votar. Passa para o próximo, vai até o final, faz a convenção e está comprovado.
guarda a mídia, porque aqui é um ponto importante também, Justiça Eleitoral te obriga, tem que armazenar essa mídia. Por quê? Tu vai enviar lá a lista de presença, a convenção e a ata da convenção, e a Justiça Eleitoral pode falar, só um pouquinho, achei tal ponto estranho, me comprova que isso aconteceu, me comprova que isso foi votado. Tu manda o arquivo de áudio e vídeo. Se tá tudo ok, tá aprovado, acabou. Não tem, né? O que prova pode ser maior do que a imagem e o vídeo da deliberação. Então traz uma segurança muito grande para o partido. E aí a questão é o seguinte, se essas convenções, essa gravação, ela fica em um primeiro lugar em segredo, né? Tu não precisa divulgar esse vídeo. Então, tu tá com o teu sigilo ali do partido, com as tuas questões resguardadas e também com a garantia de que se precisar comprovar algo, tu junta lá a tua mídia. Mas, novamente, manter um cuidado, porque isso está sendo gravado, isso está sendo dito. Não, aqui eu quero fazer só um recorte muito especial, muito... Aqui precisa ter atenção. A convenção, ninguém é candidato ainda. Então, tu não pode se animar lá na convenção e falar, vamos votar no fulano de tal, né? Porque isso é propaganda eleitoral antecipada, conforme a gente já falou em episódios anteriores. Então, ter esse cuidado nas convenções gravadas, né? Mas elas são realmente a medida mais segura e também confortável que a gente identificou aqui na resolução. Interessante, Bruno, tu falou da necessidade de gravação da convenção para que os partidos possam comprovar, né, determinado tema, determinado fato que ocorreu, né, perante a Justiça Eleitoral. E aí a gente cai na questão do software ou do aplicativo que vai ser usado, né, para realizar essa convenção e, sobretudo, como que vai ser realizado a comprovação das presenças. Esse inciso 2 do artigo 5º da resolução, ele diz que pode ser realizado, né, a partir de qualquer ferramenta tecnológica, seja gratuita, seja adquirida ou desenvolvida pelo partido que comprove a ciência dos convencionais presentes, né? Então, qual que seria, né, o melhor aplicativo, software? Tem alguma recomendação? Os partidos poderiam usar qualquer um dos que temos disponíveis, né? A gente sabe, a gente já realiza algumas reuniões aqui no escritório por meio de alguns aplicativos, e a gente sabe que alguns têm algumas funcionalidades a mais, né? Essa questão da gravação, né, é fundamental, que o aplicativo tenha a possibilidade de gravar, né? Tem mais alguma questão que tem que ser pensada previamente pelo partido para escolher a plataforma ideal? Muito bem apontado, William. Além dessa questão de a ferramenta te fornecer a possibilidade de gravar o áudio e o vídeo, porque essa é a exigência da resolução para validação da lista de presença, da ata, etc. Outros elementos importantes, número de participantes. Tu vai ter que verificar no software que tu contratar, que tu criar, enfim, né, dentro dessas possibilidades aqui bem amplas do inciso 2, tu vai ter que verificar quantas pessoas podem participar dessa videochamada, dessa reunião virtual, porque aí o número permitido tem que comportar todos os convencionais do teu município. Mais do que isso, tempo de chamada, esse é um detalhe importantíssimo. Algumas das ferramentas que a gente tem, elas limitam o tempo da chamada em 40 minutos, 1 hora. E aí tu não pode ficar dependendo do tempo, abre de novo uma chamada, confirma todo mundo, porque nada impede que dê um vídeo para outro, né? Caiu a chamada, cortou o tempo limite, tu vai ter que abrir outra, tu vai ter que comprovar a presença. Então o tempo de chamada aí o tempo limite, ou não possuir o tempo limite é essencial. Qual que é a questão aqui? Provavelmente
os aplicativos que forneçam todas essas funcionalidades mínimas que a gente comentou aqui, que é a possibilidade de gravação, um bom número de participantes permitidos e um tempo ilimitado, eles vão ser pagos, vão ter que ser contratados. Mas não, no mercado a gente tem opções que são valores singelos, né, perto da possibilidade de utilização dessa ferramenta, inclusive no futuro, não só para essas convenções. E aí eu elenco esses 3 requisitos mínimos. E o partido vai ter que fazer esse investimento, mas eu já adianto, não vou aqui falar de nenhum software, não vou indicar nenhum nominalmente, porque eu acho até que o Eduardo, no próximo episódio, o Dr. Eduardo vai poder trazer alguns abordando outros elementos, a segurança e etc. dessas aplicações. Mas esses 3 tem que ser o checklist da agremiação. Novamente, número de participantes, um bom número de participantes, possibilidade de gravação de áudio e vídeo, da videochamada, e também não ter um tempo limite para a chamada, porque não vai dar, em teoria pode, mas na prática vai ficar impensável ter uma série de áudios e vídeos aí gravados comprovando a lista de presença. Muito bem esclarecido então, Bruno. Acho que deu para ter um panorama bem amplo de o que são as convenções partidárias e para que elas servem, para que elas se destinam. E além disso, essa nova possibilidade, né, da realização das convenções no formato virtual. Obrigado pela tua presença, mais uma vez, pela bela explanação. E já te passo a palavra para dar tuas saudações finais aí e deixar algum recado que tu queira. Perfeito, William. Em primeiro lugar, é sempre um prazer fechar o expediente conversando contigo. Hoje, infelizmente, sem a presença da doutora Tainá, mas é sempre um prazer produzir esse tipo de conteúdo. Essa semana eu recebi um feedback na minha rede social pessoal que eu fiquei muito contente. Uma amiga de escola do ensino fundamental que nada tem a ver com direito, ela é atriz e ela, enfim, nada tem a ver com direito eleitoral, e ela se interessou pelo conteúdo que a gente tem produzido, e justamente esse é o intuito do nosso podcast. Mas enfim, como recado final, essa é uma conversa para fechar o expediente. Nós não temos o objetivo aqui de esgotar os temas que abordamos, e esse é um tema novo, um tema complexo, então se o pessoal ficar com alguma dúvida, ouviu o episódio, fiquei com dúvida em tal ponto, em tal coisa, procura a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é aar.advogados, Facebook, LinkedIn, Amaral Andrade Rodrigues Advogados. Tem mais algum, William? Não sei agora. Nosso canal do YouTube, pode procurar lá, tem todos os episódios do nosso podcast também estão lá. Pode colocar lá nos comentários, onde vocês nos acharem, podem perguntar, que a gente vai dar jeito de responder, e ficamos muito felizes com isso, tá? Era a última minha consideração, já dou uma boa noite, fechamos bem o expediente hoje. Até mais, pessoal. Obrigado, Bruno, até mais, pessoal, um abraço a todos.